Voltando ao nosso nono encontro, falando sobre o reino de Deus, a vinda do reino, né, a forma presente do reino e a expectativa futura. Nós falamos um pouco sobre as parábolas, o motivo das parábolas que Jesus ensina, principalmente as parábolas concernentes ao reino, né, a começar pela parábola do semeador, onde o semeador é Cristo e aquilo que está sendo semeada é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar dessa atuação da palavra, né, nas três outras parábolas que também é concernente ao reino de Deus e é uma sequência dos ensinos de Jesus em relação ao reino presente e em relação ao reino futuro. A parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Ainda falando sobre o caráter provisório do reino de Deus, né? Sobre a atuação da parábola, então, da atuação da palavra, né? Através dessas três parábolas que nós temos, então, sendo a sequência do nosso estudo. Nós já vimos, então, que o reino está presente, né, de forma provisória, né, e bastante encoberta. Isso pressupõe, isso traz que há um certo intervalo antes da sua revelação final. O reino já veio, mas ele ainda se concretizará futuramente. E conforme a parábola do semeador que nós vimos, do joio e da rede, o atraso do juízo tem um aspecto positivo, né? Não é um aspecto negativo, ele proporciona uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para semear a semente, para pescar os peixes, né? Trazer aqueles para dentro do reino, semear a semente para que esses possam, através do ouvir da palavra, estar integrando ao reino de Deus. Mostrando então esse aspecto messiânico da obra do Filho do Homem, que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio realizar isso, né? Ele trouxe o reino, né, através da sua encarnação presente na vida humana. Né? E a palavra é a autoridade agora, aquilo que nós vimos no vídeo passado, né? Que Jesus dá autoridade, Jesus traz isso aos seus discípulos, né? Para que quando Jesus subisse aos céus, os seus discípulos fossem e pregassem a palavra. Né? Qual palavra? A palavra concernente ao reino de Deus, que chegou, que está e que virá, né? Na pessoa de Jesus, o Cristo, né? O Messias, né? Nesse sentido de Filho do Homem também. O significado positivo, então, do atraso do juízo, que os discípulos entendiam que não conseguiam enxergar, porque o juízo não era naquele momento, e Jesus começa a ensinar isso através das parábolas, né? Expõe, então, essas três novas parábolas naquelas indagações de quando será, né? Quando virá o juízo, quando que vai ser separado, né, as pessoas, né, nesse sentido. Né? E Jesus, então, traz em Marcos 4, verso 26 a 29, a parábola da semente. Em Mateus 13, 31 e 32, a parábola do grão de mostarda. E em Mateus 13, 33, a parábola do fermento. Essas parábolas, então, são semelhantes, né, às anteriores. Né? Elas vêm desde a parábola do semeador. Né? Elas vêm numa sequência também didática de Jesus para mostrar o reino de Deus e a sua realidade atual e a sua realidade final. Né? Mas estão menos preocupadas essas três parábolas agora, tanto da semente, quanto da mostarda, quanto do fermento, com relação à resistência da vinda do reino, no sentido da resistência do maligno. Né? E a preocupação maior aqui agora é como agir e o poder vitorioso da salvação que veio em Cristo Jesus. Né? Essa é a realidade, então, que nós temos nessas três parábolas. Na parábola da semente, é evidente, e deixa isso bem claro, que o ceifeiro é a mesma pessoa que lançou a semente. Quem lançou a semente? O semeador. Quem é o semeador? Jesus, o Cristo. Né? E então ele, nessa parábola, é o ceifeiro. É isso que a parábola vem mostrar, então. Ela vai dar uma clareza maior daquilo que estava nas parábolas anteriores. É ele que lançou a semente, logo, quem vai
ceifar, quem vai colher, também vai ser ele, porque partiu dele e vai se encerrar com ele, né, nesse sentido. O reino então consiste o quê? Nessas duas atividades. Ele está presente, mas somente aqueles que conhecem o mistério do reino, né, e o mistério é que o reino já veio em Cristo Jesus, é que compreendem a presença desse reino e têm a expectativa futura também com relação a esse reino. Mas o que se espera desse reino? O que se espera dele? É bem diferente daquilo que vê nele. Marcos 4 vai tratar desse assunto. Esclarecer então a relação entre esses dois aspectos é a finalidade da parábola da semente, para trazer então respostas a mais para aquilo que os seus ouvintes, para aquilo que os discípulos, né, precisavam naquele momento também. Assim então, meus queridos, a época antes do juízo não é um tempo perdido, né? Essa época que nós estamos desde que Jesus veio, subiu aos céus e ia até o seu retorno. Nesta época é que a semente cresce, né? Nessa época que a semente então vai tomar forma, a forma como ela cresce, né? O ser humano às vezes não consegue compreender, não consegue entender. Por quê? Porque às vezes nós estamos fitando em algo que não está presente em nós, né? É algo de Deus, é algo em Cristo Jesus, não necessariamente nosso. Mas a terra, por si mesmo, vai frutificar. Nós olhamos e vemos o mal parece crescente, né? Nós vemos que parece que a batalha, né, está sendo quase que perdida diante dessa geração que nós vivemos. Mas a terra, por si mesma, frutificará. É isso que a parábola vai trazer para nós. A ceifa, né, a colheita, que às vezes nós nos preocupamos é com isso, a separação, né, tem que esperar. Por que tem que esperar? Porque a semente precisa germinar, a semente precisa crescer. A ceifa é a grande finalidade de todo o processo? Sim, né? Pois quando o fruto está maduro, logo se mete a foice. Né? É o que diz Marcos capítulo 4, 29. Né? Quem fará isso? Jesus Cristo. Quem sabe o momento? Jesus Cristo. Né? Por isso, entender aí que a semente aqui tem relação com o semeador. O semeador é Jesus, o Cristo que semeia. Então a ceifa se dará pelo semeador também, que é Jesus Cristo. Mas a parábola não somente garante o futuro, essa parábola também, né, não é em relação à expectativa tão somente futura. A ceifa virá logo que for a época certa. Né, ele tem o momento certo, é no tempo de Deus, é no tempo kairos, e não no tempo cronos, que é o nosso tempo. E ela relaciona o futuro com o quê? Com o presente. E nesse presente, qual é a realidade? Aquilo que Jesus faz, ele semeia a palavra, e quando diz que ele semeia a palavra, temos que entender que ele nos deu autoridade para ir e continuar fazendo a semeadura dessa palavra. E quando nós fazemos em nome de Jesus Cristo, na autoridade de Jesus Cristo, porque ele continua sendo ainda o semeador, né, nesse processo do qual nós somos instrumento nas suas mãos. Então, a palavra de Cristo, ela está sendo semeada e ela está produzindo fruto, mesmo que às vezes nós achamos que não conseguimos vislumbrar os frutos. Né? Nós vemos isso, a ansiedade às vezes dentro do contexto eclesia, igreja, né? Quando as pessoas falam, a gente prega, a gente fala, a gente convida, mas parece que a nossa igreja não cresce. Né? Essa expectativa de fruto, nós temos que deixar isso nas mãos de Cristo, porque nós precisamos sim continuar pregando, continuar chamando, continuar buscando, lançando a semente que vem do semeador, né, para que o fruto venha germinar, venha crescer, segundo a proporção dada por Deus em Cristo Jesus.
É a pregação, então, do Evangelho que garante a ceifa, o juízo e a vinda definitiva do reino. Então, preocupemo-nos com a pregação do Evangelho, né? Tão somente com a pregação do Evangelho. Às vezes eu vejo essa dificuldade que nós temos como igreja hoje, que nós perdemos o referencial do reino de Deus quando nós nos preocupamos com coisas outras em primeiro lugar, né? Pegar um exemplo, sem crítica nesse momento, mas é um exemplo que está no nosso meio. Qual é a parte mais importante dentro do culto? A palavra de Deus ou o louvor? Responde você, porque na hora do louvor todos estão animados, na hora da pregação, até mesmo aqueles que chamam o louvor saem. Aonde que está o reino? Sendo pregado. O que estamos dizendo ao semeador nesse momento? É a pregação do Evangelho que vai garantir a ceifa, o juízo e a vinda definitiva do reino. Para que a palavra, e a palavra que é a semente, venha a agir, o juízo então se atrasa. Essa é a questão que Cristo está mostrando nessas parábolas para nós. Ok? Como a parábola da semente está intimamente também relacionada com as duas próximas que virá, como ela estava anterior, ela se torna também, né, uma relação com as próximas. E Jesus ensina a parábola da mostarda também relativo a essa parábola da semente, porque a mostarda é uma semente, né? O assunto desta, então, do grão de mostarda, é a modalidade da presença do reino atualmente como um grão de mostarda. Como que é o reino? Grande nesse momento? O grão de mostarda, ele é grande ou ele é o menor dos grãos que existem? Ele se torna uma árvore grande, mas ele é menor. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. A sua pequenez é específico nessa parábola. Mas para a gente entender isso, a gente tem que compreender toda a relação que nós estamos trazendo até aqui, desde a parábola do semeador, né? Com relação ao que é reino, porque todas essas parábolas falam de reino. Mas o que nós vemos? Que nessa parábola do grão de mostarda, futuramente esta semente vai se tornar o quê? Uma grande árvore, né? Ela vai mostrar a sua grandeza no futuro. Na época de Jesus, a quantidade menor de uma substância era o provérbio da época comparado ao que é um grão de mostarda, né? Sendo a medida mais pequena, né, nessa forma proverbial, né, que havia na época de Jesus. O contraste é grande entre aquela forma em que o reino atualmente se manifesta. Por quê? A revelação futura quanto ao reino ultrapassará todos os reinos da terra a respeito da sua glória, da sua grandeza. Hoje nós vemos os reinos da terra, né, e às vezes nós vemos aí a questão do mundanismo se tornando grande. Mas lembremos da parábola do grão de mostarda. Ela é pequena, mas ela vai fazer o quê? Futuramente ela se torna grande. Dessa forma, então, na revelação futura, nós vamos pensar no que? No nosso presente. Qual é o nosso presente? Semear. Semear a palavra autorizada por Cristo, porque Ele é o semeador. O intuito, então, dessa parábola do grão de mostarda é somente o contraste entre o início e o fim. E a ênfase recai sobre o quê? Sobre a glória da consumação. Naquele dia nós veremos a glória da consumação. Naquele dia nós não vamos ver o grão de mostarda. Nós vamos ver uma árvore esplendorosa, grande, né, no seu aspecto. Mas o que precisamos entender também nessa parábola é que isso não exclui todo o ensino quanto ao crescimento. Aqui não devemos pensar num processo evolucionista. Né? O crescimento é devido ao fato da semente ser a palavra proclamada de Deus. O crescimento vem pela palavra de Deus sendo proclamada. E essa palavra falada por Cristo com toda a autoridade. Não vamos fazer o reino crescer com ideias coach na vida. Não vamos fazer o reino crescer com púlpitos
antropocêntrico, não vamos fazer o reino crescer com palavras mais psicológicas, né, voltada para o homem e as suas crises existenciais. Nós vamos fazer o reino crescer se proclamarmos a palavra falada por Cristo, tão somente com toda a autoridade de Cristo. Assim, então, essa parábola nos chama a atenção naquilo que estava chamando a atenção dos discípulos. Os discípulos devem verificar o processo da obra divina na história. Como que a palavra de Deus está sendo falada hoje? Qual é a palavra que está de fato sendo falada hoje? Nesta parábola, então, meus queridos, também o objetivo é, em primeiro lugar, mostrar o reino, entre o início aparentemente insignificante e o seu fim glorioso, quando a palavra tem a sua eficácia na autoridade de Cristo. Mas, além de focalizar esse contraste também, Jesus nos aponta o crescimento que se realiza entre esse início e entre esse fim. Logo, a parábola do grão de mostarda e a da semente se preocupam com o quê? Com a atuação, com a ação atual da palavra de Deus. Qual é a palavra que estamos semeando? Qual é o reino que nós estamos vivendo, né, no nosso presente hoje? Essa atuação da palavra também é assunto na parábola do fermento. Na parábola do fermento, nós vamos ver um outro aspecto, o aspecto escondido que nós temos nessa parábola. O ponto de partida também é o fato de que o reino veio em Jesus, que é o Cristo. Não tem como ser diferente, porque essa parábola também lembra do semeador. O ponto de partida é isso, Jesus veio. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele inaugurou o reino de Deus presente em nós. Mas também a parábola mostra o quê? Que essa vinda é uma vinda que veio de forma encoberta, porque o fermento é colocado dentro da massa para que aconteça, né, a realidade do crescer do pão. Por isso, esse sentido de encoberto, você não vê o fermento, mas ele está produzindo. É semelhante ao fermento, então, que usa para fazer o pão nesse processo. A parábola do fermento também nos aponta o contraste e o processo entre o início e o fim. Também ele está nesse sentido. Mas o fermento aqui sugere que, além desse contraste, há um processo. O fermento mostra o processo entre o início e o fim. O elemento de processo, o elemento de crescimento, é o caráter específico da substância chamada fermento. E o desenvolvimento no processo é devido ao quê? Ao agir divino na palavra. Por isso essa palavra com autoridade em Cristo tem que ter o quê? Todo um processo vindo de Deus sobre as nossas vidas. Não é o homem simplesmente falando. É o homem no poder do Espírito Santo que age, né, e faz com que essa palavra produza. É Deus agindo. É isso que precisamos entender. Às vezes vamos atrás de grandes pregadores, esquecemos que grande é a palavra e não a pessoa. A pessoa cheia do Espírito Santo, sim, produz, traz a palavra necessária para a vida humana. Isso também que nós precisamos entender. Às vezes nós olhamos para o aspecto humano da pessoa, do grande, do homem, né, do melhor, que tem uma palavra mais cativante, mas o processo do crescimento no fermento que precisamos entender, que é a palavra autorizada de Cristo através da ação do Espírito Santo em alguém que está plenamente voltado para Cristo, porque é Deus agindo. Por isso a natureza oculta nada tem a ver com fraqueza, né? Não vai atrás do poderoso humano. Às vezes é naquele que aparenta ser fraco, mas que tem a autoridade de Cristo sobre si. E
nessa autoridade, usado pelo Espírito Santo, é que vai agir. É aquilo que Paulo fala, que na fraqueza ele tinha a graça de Deus e então ele era forte. Né? Olha para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que ele fala sobre a defesa da fé nele, entre os grandões que se diziam melhores do que ele, os superapóstolos. E ele era apenas uma pessoa pequena. Não é dessa forma que o reino de Deus cresce. Não é assim que a igreja cresce. A igreja pode crescer em número de pessoas, mas não vai crescer em semente germinada e produzindo. Deus agindo. Por isso a natureza oculta. O fermento opera, meus queridos, assim como opera a palavra, até tudo ficar o quê? Levedado. É dessa forma que nós temos que olhar a expressão dessa parábola. Essas três parábolas, então, se preocupam o quê? Com a atuação atual, presente, da palavra de Deus. A semente atua como tal. Ela é a palavra. O grão de mostarda, a extensão dessa atuação. A semente é pequena, mas ela vai se tornar uma grande árvore. E o fermento é a intensividade dessa atuação. Não somente a totalidade, mas toda a parte, toda a relação. Espero que tenham compreendido essas três parábolas em relação, então, também, né, ao reino de Deus, né, no princípio da primeira parábola que nós estudamos, que é a parábola do semeador. Próxima aula nós continuaremos falando do caráter provisório do reino, agora sobre a questão da busca do perdido. Né? Até lá que Deus assim nos abençoe e a gente possa continuar esse processo de conhecimento da palavra de Deus, entendendo o que de fato Jesus Cristo traz em todos os momentos dos seus ensinos com relação ao seu reino, para nós nos posicionarmos onde nós estamos diante das nossas atitudes como cidadãos ou não do reino de Deus na sua prática. Deus te abençoe, um forte abraço, nos vemos logo.